Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jonas. Estamos aqui numa aula sobre educação e ciência no Brasil. Essa aula é uma aula muito importante, afinal nós vivemos um período muito sombrio em que muita gente questiona a ciência, questiona as universidades e não por acaso nós estamos vivendo aí uma pandemia do coronavírus, que pode ter certeza é consequência desse achismo, é consequência dessa descrença que temos em relação à ciência. Então, vamos lá. A ciência faz parte do conhecimento, como está aqui, ó, ela é uma das formas mais comuns de conhecimento, mas eu já volto aqui. Mas antes de saber isso, nós temos que saber o que é o conhecimento. Então, o conhecimento é exatamente como nós, que somos o sujeito, nos relacionamos com o mundo, que é aquilo que devemos conhecer, que nós chamamos de objeto. Então, a relação entre sujeito e objeto gera o ato de conhecimento e que vai, de certa forma, pautar as nossas vidas. Assim, então, eu e você somos sujeitos, enquanto aquilo que nós pensamos é o objeto. Tá? Isso é muito importante dentro da teoria do conhecimento na filosofia. Alguns unem o sujeito, outros separam ao objeto. Aqueles que acreditam que somos capazes de chegar à essência, unem. Aqueles que acham que cada um tem a sua própria perspectiva, separa sujeito de objeto. Tá? Então, vamos para as formas mais comuns de conhecimento. O senso comum é aquele conhecimento que passa de forma de tradição mesmo, né? Um vai passando por outro, de geração para geração. O senso comum, então, acaba sendo aquilo que as pessoas vivenciam no dia a dia e acabam gerando conceitos, acabam gerando ideias a partir disto. O senso comum não é confiável, tá? Porque ele não tem metodologia, ele trabalha muito com a tradição, tá bom? Já o dogma, nós ligamos muito à religião, mas não é só religião que trabalha com dogma. Tudo aquilo que impõe uma verdade é um dogma. Então, um dogma é todo aquele tipo de pensamento que não pode ser refletido, não pode ser contestado. Por exemplo, governos totalitários buscam dogmas para que as pessoas não os questionem. Tá? E por fim, nós temos o conhecimento científico, tá? Que é um conhecimento que une método a rigor na análise. Tá? Tomem cuidado, não é ciência só o cara de branco dentro de um laboratório. Nós temos o mundo moderno liga muito o conhecimento científico ao experimento, à comprovação. Ciência não necessariamente precisa ser indutiva. Isso seria uma ciência indutiva, que busca, a partir de experimentos, comprovar. Tá? A ciência também pode ser dedutiva, como é, por exemplo, a ciência aristotélica, que não tem comprovação. Tá? E tomem cuidado também com a ideia que a ciência é infalível. O próprio Karl Popper já dizia que a ciência pode falhar. A ciência, em nenhum momento, ela vai ser absoluta. Até mesmo porque se o conhecimento científico fosse absoluto, ele não seria conhecimento científico, ele seria um conhecimento dogmático. Mas nós temos que prestar atenção. Então todos podem questionar a ciência. Não, só a ciência pode se questionar. Não adianta eu ficar com achismo sobre coisas científicas, não é isso. A ciência vai se contestar, vai buscar novas análises e pode descobrir que algumas coisas que nós acreditávamos não são bem assim como pensávamos. Tá? Tomem cuidado com isso. Nós ligamos muito o conhecimento científico às universidades. Elas estão ligadas à escolástica, aquela mesma do São Tomás de Aquino, tá? E essas primeiras universidades dizem que de Bolonha, Salernitana são as primeiras universidades, mas é ali no século XII que elas se popularizam. Tá? A principal universidade é a Universidade de Paris, inclusive São Tomás de Aquino era professor desta universidade.
E eles vão discutir as questões dos universais nas universidades. Eu explicarei isso numa outra aula, o que são as questões dos universais, tá? Eu vou passar essa aula para vocês. E discutem como São Tomás de Aquino, Aristóteles e Deus. Então as primeiras universidades, elas estão ligadas à igreja e surgem na Idade Média, tá? E nós ligamos muito a ideia de universidade à ciência. Então aqui tem uma pesquisa para refletir. Jovens e ciência. Olha a primeira pergunta. Você lembra de alguma instituição que se dedique a fazer pesquisa científica no país? 87% dos jovens não. Com certeza os demais devem ter citado universidades. Mas lembrando que o conhecimento científico também é feito em outros locais, não só em universidades. Mas, de certa forma, as universidades são aí as grandes responsáveis, pelo menos no Brasil, por isto. Mas tem institutos, tá, que não são universidades que fazem também pesquisa. E o que mais me fez temer e me mostrar como vivemos num país onde a ignorância é celebrada. Você se lembra do nome de algum cientista brasileiro importante? E aí, você se lembra? Só 6% se lembravam. É muito pouco, pessoal. E por que essa ignorância toda? Porque desde o Brasil colônia nós temos uma dificuldade em relação ao acesso ao conhecimento. Olha lá, aqui durante a colônia as escolas elas estavam na mão da igreja, eram os colégios jesuítas, e esses colégios estavam principalmente voltados para catequizar índios. Tá? É por isso que eles usavam o ensino lúdico, a partir da arte. Então eles faziam pecinhas de teatro, eles faziam pinturas, entre outras coisas, para catequizar os índios. Tá? O primeiro colégio é em Salvador, tá? Mas o mais famoso de todos os colégios é aquele fundado pelo padre Anchieta e que resultou na cidade de São Paulo, que é o Colégio de São Paulo de Piratininga. São Paulo é uma consequência deste colégio. Só para vocês saberem, durante o Brasil colônia não podia ter livros aqui, então você não poderia ter uma biblioteca, tá? Livros eram proibidos, e também não podia ter universidades. Então os jovens brasileiros tinham que ir para Portugal para estudar. Tá? Então as primeiras universidades só vão surgir quando a família real portuguesa vier para o Brasil. Então eles vão criar toda uma infraestrutura durante o período joanino, né? Eles vão criar a Biblioteca Nacional, eles vão trazer a prensa para que possa ter uma imprensa aqui e, entre outras coisas, vão surgir as primeiras universidades. Tá? Primeiro foi a Escola de Cirurgia da Bahia, e depois as faculdades de Direito de São Paulo e de Olinda. A Faculdade de Direito de São Paulo, por exemplo, até hoje existe, e hoje ela está vinculada à USP, né? Que é o Largo do São Francisco. A primeira universidade mesmo, no sentido de oferecer vários cursos, só em 1920. Então, quando a gente pensa aí na Unesp, Unicamp, na USP, que são universidades com a Federal Fluminense, do Estadual do Rio, de Minas, quando a gente pensa nisso, nós achamos que é algo antigo, não é? É só na década de 20, tá? Que a atual Federal Fluminense do Rio de Janeiro, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela foi a primeira a oferecer vários cursos, mas ainda não tinha o nome de Universidade Federal. Tá? A USP, que é talvez a mais famosa do Brasil, só foi inaugurada em 1984, na era Vargas. Pessoal, então a universidade no nosso país é algo muito recente. É muito recente mesmo, quando a gente pega aí em relação a universidades de outros países. Mesmo aqui na antiga América Espanhola, né, na América Latina, os espanhóis, desde o século XVII, já tinham universidades, tá? Coisas que os portugueses não trouxeram para o Brasil.
Então, a partir do Brasil Império, as coisas mudaram um pouco, tá? Então, nós temos vários acontecimentos, né? Inclusive, o Dom Pedro II vai ser conhecido por incentivar as artes, incentivar a ciência, tá? Então, olha lá, havia uma busca por catalogar recursos naturais e minerais, tá? Houve a formação do Jardim Botânico e, desde 1818, o Museu Real, que depois virou o Museu Nacional de História Natural, tá? E que foi depois, por Dom Pedro II, né, ele foi transformado num dos maiores museus do mundo, até que se queimou em 2018. Meu Deus, que tragédia, né? Também tem o Instituto de História e Geografia do Brasil, que foi criado no século XIX, tá? Então, aí também temos comissões científicas, essas coisas. Então, assim, o século XIX começou a mexer. É por isso que as universidades no Brasil vão surgir no século XX, porque a partir do Império o Brasil passa a se preocupar com o conhecimento, tá? E a consequência disto é a formação das universidades, tá? E tudo vai ganhar muita força a partir do positivismo, tá? Em 1876, Miguel Lemos, Teixeira Mendes e Benjamin Constant vão fundar a Sociedade Positivista Brasileira. E essa sociedade positivista vai influenciar o desenvolvimento das ciências humanas e sociais no Brasil. Quais ciências são que passam a ter relevância a partir desta ótica positivista? A história, a filosofia, a geografia, a sociologia, tá? Então, essas ciências passam a ter relevância porque o positivismo tentava fazer o quê, pessoal? O positivismo tentava transformar as ciências humanas em ciências da natureza. Ou seja, eles acreditavam que era possível trabalhar com as ciências humanas igual se trabalhava com as ciências da natureza, e é lógico que eles fracassaram. E esse fracasso fez com que as ciências humanas entrassem em mais descrédito ainda. Ciências humanas é importante e é diferente das ciências naturais. Ponto. Tá? Mas o positivismo vai influenciar muito esse cientificismo no Brasil. Tá? E durante muito tempo a nossa academia era positivista. É lá na década de 50 que o positivismo começa a perder força para o marxismo no Brasil, que depois disso o marxismo passa a ser hegemônico até a década de 90, quando o colapso do socialismo faz com que o marxismo seja revisto. Então tomem cuidado com esse discurso que as universidades é tudo marxista, que todo mundo é marxista. Não é bem assim, tá? Há muitas pesquisas aí que fogem do marxismo. Hoje, inclusive, o marxismo nem tem a maioria dos pesquisadores. É importante também pensar o academicismo, né? E esse academicismo ele está muito ligado à, à ideia de se fazer pesquisa dentro da faculdade, tá? Então a USP quando chega aqui, né, ele vai trazer alguns geógrafos, vai trazer o Levi-Strauss, por exemplo, que é o principal antropólogo que já existiu, vem dar aula na USP. Então esses caras vêm para cá, é uma missão francesa. Eles vêm para cá e inclusive a nossa academia é totalmente francesa, para quem não sabe disso, tá? A grande influência nas universidades do Brasil é da França. Então, na universidade, por exemplo, de História, a historiografia que nós estudamos geralmente é a historiografia francesa. No primeiro dia de aula na minha faculdade, a professora perguntou quem falava francês, porque quem não falasse francês não poderia estudar ali. Uma grande mentira, porque eu nunca soube francês e estudei, tá? Mas há essa ideia na academia, essa coisa francesa. E tudo isso começa lá na USP na década de 30, quando vem esses acadêmicos, de certa forma, estruturar as universidades do Brasil.
O Florestan Fernandes é talvez o primeiro acadêmico famoso que nós vamos ter nas ciências humanas e sociais. Ele é professor da USP, ele é um sociólogo e ele vai orientar nada mais, nada menos que dois grandes sociólogos contemporâneos, que é o Fernando Henrique Cardoso e o Otávio Yanni. Tá? Então, Florestan Fernandes é um professor universitário que faz pesquisas na área da sociologia, lembrando que ele era marxista, tá? E para terminar, olha lá, eu falei, vocês lembram da pergunta lá? Vamos ver, né? Relembrar, olha lá. Você lembra de o nome de algum cientista brasileiro importante nas ciências humanas, você poderia falar Florestan Fernandes. E nas ciências da natureza, o grande César Lattes. Tá? Para quem não sabe, quando vocês entrarem na faculdade, vocês terão que fazer se cadastrar numa plataforma chamada Plataforma Lattes, que é em homenagem a ele. E por que é em homenagem a ele? Porque ele simplesmente vai fazer parte de uma equipe que vai ganhar o Nobel da Física. Tá? Ele tinha apenas 23 anos quando aconteceu isso. Tá? Porque eles vão estudar uma partícula no interior do núcleo atômico que garante a coesão do átomo, o meson pi. Talvez vocês estudam isto lá, tá? O César Lattes, então, é um importante pensador do Brasil e que muitos nem sabem que existiu, tá bom? E para terminar, fica aqui uma pesquisa global da Gallup que monitorou a confiança das pessoas na produção científica. No Brasil, 35% dizem desconfiar da ciência. Gente, eu fico pensando, 1/3 da população desconfia da ciência, acha que a ciência não é relevante. Isso explica muita coisa no nosso país, né? E 23 acreditam que a produção científica simplesmente não beneficia a sociedade. É uma grande besteira. Mas essa mesma pessoa vai lá, frequenta o hospital das clínicas, né, que é um hospital universitário. Essa mesma pessoa reza para ter uma cura no câncer. Essa mesma pessoa toma remédios. Essa mesma pessoa anda num automóvel, usa energia elétrica. Mas, segundo eles, a produção científica não beneficia a sociedade. É o culto à ignorância. E quase metade dos brasileiros afirmam que a ciência discorda da religião. Então, por isso, quando a ciência e a religião discordam, eles ficam ao lado da religião. Infelizmente, isto é um grande erro, achar que religião e ciência são coisas excludentes. Você pode muito bem acreditar em Deus e você pode muito bem também acreditar na ciência. Uma coisa não impede a outra. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.